Oi, quando os portugueses chegaram ao Brasil no ano de 1500, né, com a viagem oficial aí de Pedro Álvares Cabral aqui em território brasileiro, eles buscavam ouro e prata, né? Buscavam aqui riquezas, né? No caso ouro e prata, e não encontraram imediatamente essas riquezas. Tampouco encontraram também civilizações super desenvolvidas do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, como as que os espanhóis encontraram na América Espanhola, que é o caso dos Incas, dos Astecas, né? Então a gente nota, no momento inicial aqui da colonização de Portugal, na verdade, a gente nota um não interesse em colonizar, né? Ou seja, a gente percebe um claro desinteresse dos portugueses com relação ao Brasil, né? O que nós vamos ter nesse momento inicial, né, que vai de 1500, 1530 até mesmo, porque os portugueses deixaram para depois essa colonização, né? Eles não vão colonizar imediatamente, deixaram para depois, né? A gente vai ter aqui apenas a exploração de uma árvore que eles encontraram em número bastante significativo pela costa do Brasil. Eu tenho aqui uma gravura do André Tevet, né, do século XVI, é totalmente ilustrativa, né, do litoral brasileiro, né, em que mostra justamente o pau-brasil e os trabalhos relacionados ao pau-brasil. Então nós vamos ter apenas um sistema de exploração nesse início da história do Brasil-Portugal e não de colonização. Explorar é uma atividade meramente predatória, né, e colonizar é uma atividade muito mais complexa, que implica em ocupar a terra, em povoar, administrar, organizar de maneira pragmática uma administração, uma produção, né, ao contrário do que é a exploração, que é uma atividade meramente predatória, que é o que vai acontecer nesse momento inicial. A exploração do pau-brasil, da árvore do pau-brasil, né, e essa exploração vai acontecer através de um sistema que nós vamos chamar de sistema de feitorias, né? É um sistema de feitorias. Então, armazéns, que são as chamadas feitorias, serão construídas pela costa do Brasil, e dentro dessas feitorias nós vamos ter trocas, né, de produtos, beleza? E esse produto, que é o pau-brasil, vai ser armazenado, né, para ser depois transportado quando chegar um barco, né, o feitor, que fica dentro da feitoria e organiza todo esse trabalho, aguarda a chegada de um barco português para transportar o pau-brasil para a Europa. Né? Dentro desse sistema de feitoria, o feitor organiza o trabalho através do chamado escambo. Lembrando que esse escambo é o trabalho onde esse trabalho acontece através de uma troca por um produto. Né? E quem é que vai participar desse escambo? É o índio. Então nós vamos ter aqui a presença do trabalho do índio nesse momento inicial, em que os portugueses não se interessam exatamente pela colonização do Brasil, até mesmo porque eles estão muito mais interessados no negócio das Índias, né? Algo muito mais lucrativo para os portugueses naquele momento. Então eles deixaram a colonização para depois. E esse sistema de feitorias, esse sistema de exploração do pau-brasil através do trabalho do índio, né? Em que ele era remunerado através do escambo, né? O índio então cortava o pau-brasil, transportava o pau-brasil para as feitorias, depois transportava o pau-brasil para as embarcações e em troca ganhava um penduricalho, um pente, um espelhinho, um machado, um anzol, né? Uma quinquilharia qualquer, né? E para o índio aquilo era precioso, até mesmo porque o índio nunca tinha visto aquilo, né? Aquilo era inédito para o índio, né? Então para o índio estava ótimo aquela relação, né? Então esse sistema é o sistema inicial de exploração no Brasil e não vai ser feito exatamente pelo rei de Portugal. O investimento inicial desse sistema vai ser terceirizado, usando um termo atual, né? Em que o rei de Portugal pegava alguém de sua confiança, oferecia uma autorização que era chamada de estanco régio, né? E aí negociava uma porcentagem dos lucros desse trabalho. Então, o indivíduo, como por exemplo, Fernando de Noronha, que foi um dos primeiros aqui a explorarem o pau-brasil, que recebeu o estanco régio do rei de Portugal, né? Trabalhava e oferecia uma parte dos lucros para o rei de Portugal, ok? Agora, ao longo também desse período inicial, o que os portugueses perceberam? Que esse desinteresse dos portugueses acabou incentivando o interesse de outros estados, como por exemplo a França. Então, nota-se a presença clara de invasores no território brasileiro. Essa gravura mesmo foi feita por um francês, né? Então, os portugueses começaram a se preocupar com isso, né? Afinal de contas, invasores, piratas, outros colonizadores estavam interessados nas terras do Brasil, né? Então, era necessário, dentro dessa lógica, colonizar o Brasil, justamente para não perder. Isso tudo está inserido dentro de uma lógica, né, do mercantilismo, né? Então, o mercantilismo regia a economia europeia naquele período, né? Então a gente pode dizer que o mercantilismo é um conjunto de práticas, né, e ideias e teorias econômicas, né, típica da Europa num período
pré-revolução industrial, né? Revolução industrial muda essa concepção mercantilista, mas antes disso a gente tem essa lógica do mercantilismo aqui, né? E esse conjunto de práticas econômicas visava o quê? Visava, evidentemente, o enriquecimento, né? E então o conceito de riqueza que a gente tem dentro da lógica do mercantilismo é um conceito que vai girar em torno da lógica do metal, do acúmulo do metal precioso, do ouro e da prata, né? O nome dessa prática, dessa percepção, é o metalismo, né? Então o indivíduo rico é aquele que tem ouro e tem prata. Acontece que essa concepção de riqueza, né, ela não acontecia exatamente dentro de uma lógica individual, e sim de uma lógica nacional. Então como que acontece essa riqueza em nível nacional, né? Através do lucro, não só do indivíduo, mas do lucro de um país. O lucro que vai ser adquirido através da soma de todo o comércio, de todas as atividades econômicas daquele país. É a chamada balança comercial. E essa balança comercial, né, para oferecer lucro, tem que ser favorável. A balança comercial favorável. E o que é a balança comercial favorável? Quando a soma das riquezas, ou seja, dos valores adquiridos com as exportações, com aquilo que aquele país vende, é maior do que a soma das riquezas gastas, né, ou seja, dos valores das importações. Então, dessa forma, um país adquire o lucro. Agora, como lucrar? Como fazer isso, né? Bom, é só a gente pensar. Se a concepção do mundo é uma concepção metalista, então a gente chega à conclusão de que é impossível se produzir riqueza. É impossível se produzir riqueza, né? Não dá pra gente fazer o ouro, não dá pra gente fazer a prata. Dá pra gente ter acesso ao ouro e à prata. E é justamente nesse acesso ao ouro e à prata que entra a intervenção do Estado, personificado na figura do rei, né? Então, uma das práticas interessantíssimas do mercantilismo é a intervenção do Estado na economia. Esse rei busca interferir na economia, né, objetivando a balança comercial favorável. Como que ele vai fazer isso, né? Facilitando as relações comerciais. Bom, se a gente não consegue produzir riqueza e se ter acesso à riqueza, o comércio é a atividade mais eficiente no acesso a essa riqueza, né? Falava-se, inclusive, que dentro dessa lógica do mercantilismo, o produto que vai ser comercializado vale mais do que toda a atividade de produção desse produto, né? Portanto, o Estado ele vai buscar, através de uma série de práticas econômicas, essa balança comercial favorável, como, por exemplo, intervir na economia através do protecionismo alfandegário, onde cria-se uma série de tarifas alfandegárias sobre as importações, fazendo com que esses produtos importados fiquem mais caros dentro desse país, né, incentivando assim o consumo de produtos nacionais, né? Então, dessa maneira, o protecionismo alfandegário imposto pelo Estado dificulta as importações, né? Outra prática interessante aqui é o Estado buscar facilitar as exportações, criando áreas de monopólio para o comércio, né? Monopólio que a gente tem que entender como áreas em que somente aquele Estado, de maneira exclusiva, vai ter acesso àquele comércio, ou seja, um comércio exclusivo daquele Estado. E é justamente aí, dentro desse cenário, né, mercantilista, que a gente pensa, pô, aonde que, né, no caso um português, um país, Portugal, Espanha, França, vai pensar aonde que nós vamos conseguir essa área de monopólio em que somente nós vamos conseguir comercializar visando essa balança comercial favorável. É justamente aí que nós temos a valorização das colônias, principalmente colônias americanas. Então, as colônias, como por exemplo o Brasil, elas estão diretamente inseridas, né, dentro de uma prática do mercantilismo, na busca da balança comercial favorável. Então, dentro desse cenário, os portugueses resolvem colonizar o Brasil para não perdê-lo.